Vou repetir. Josué, capítulo 7, verso 21. Está aqui na nossa tela, dos dois lados, para vocês escolherem aonde vocês querem visualizar melhor. E eu vou fazer a leitura aqui da minha Bíblia, pelo qual fiz esta reflexão. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Queridos, eu quero trazer para vocês um cenário, vocês que gostam do estudo da palavra de Deus, né? São vários rostinhos da Segunda com Deus, né? Os irmãos, tem alguns que sempre estão presentes aqui na Segunda com Deus, uma segunda marcante. E esse cenário, ele é logo após a conquista de Jericó. Está sobre a liderança de Josué, e Josué já havia derrubado as muralhas, e Josué estava na frente de Israel, ampliando os territórios. E aí Deus tinha dado uma ordem na destruição de Jericó, dizendo para Josué: olha, vocês não usufruam de nada do lugar. Pelo contrário, tudo que tiver ali, que forem consagrados aos ídolos, devem ser destruídos. Eu não quero que vocês possuam nada nessa terra. Isso porque nós sabemos que os cananeus eram pessoas que faziam sacrifício de crianças e abominavam uma terra. É por isso que o Senhor trouxe Israel, para fazer juízo àquele povo que estava por muito tempo vivendo debaixo de um jugo profano dos seus próprios deuses. E daí o Senhor não queria nada daquele lugar. E aí você vai encontrar em Josué capítulo 6, no verso de número 21, você tem exatamente algumas coisas que são bastante relevantes, quando diz o seguinte, que o Senhor, ele não queria que nada sobrasse ali em Jericó. E você vai encontrar também dizendo o Senhor que era para Israel não pegar nada daquele lugar. E assim parecia ser. Parecia que Israel então tomou posse daquela palavra e destruiu tudo. Agora chega um momento de ampliar os seus domínios para a cidade de Ai. Josué então pega alguns espias, alguns homens, e envia até a cidade de Ai. Eu só estou trazendo aqui o contexto histórico do que eu quero falar. Quando Josué envia estes homens para a cidade de Ai, eles olham na cidade e viram que o exército era pequeno daquele lugar, que seria uma vitória bem simples, seria coisa assim tranquila de se vencer. E eles aconselham a Josué, o grande líder, que tinha já conquistado Jericó, apenas enviar 3.000 homens. Disseram: olha, subam com 2.000, quem sabe 3.000 pessoas, aferir Ai. Não precisa ficarem cansados, porque o que tem lá é tranquilo de se vencer. Porém, quando eles foram fazer isso e tomar a cidade, conforme a informação dos espiões, eles tiveram uma derrota, que eu vou chamar aqui uma derrota acachapante. E o próprio Israel começou a fugir, e os moradores de Ai, os amoritas,
começaram a persegui-los e a matá-los pela estrada. E eles acabaram voltando correndo para os seus acampamentos. E quando eles chegam naquele estado de derrota, Josué pergunta o que foi que deu errado. O que foi que deu errado? E quando Josué faz esta pergunta, Josué então, ele recorre ao Senhor. Fala: Senhor, o que vão falar de nós agora? Porque a fama de Josué havia se espalhado que era um líder forte. Mas o que vão falar agora? Nós não conseguimos conquistar Ai. E agora eles vão dizer que o teu nome não é exaltado. Eles vão dizer que nós somos fracos. Por que trouxeste-nos aqui para morrer na mão desse povo? Por que isso tem nos acontecido? E aí que começa a história. Deus não deixa ninguém desavisado. Deus sempre fala conosco aquilo que é necessário. E Deus foi e começou a falar o que tinha acontecido. E aí eu quero entender aqui algumas questões importantes. Porque Deus disse assim: tem pecado no meio do povo. Primeira coisa que o Senhor falou. Quando o Senhor disse tem pecado no meio do povo, Josué talvez nem conseguisse respirar direito. E aí, quando o Senhor fala assim, Josué fala e vai questionando o Senhor. Quem? O Senhor vai falando: olha, você vai fazer o seguinte: amanhã se apresenta diante de mim, de tribo em tribo, de família em família, de clã em clã, eu vou te mostrar o que está havendo. E quando os israelitas se apresentam perante o Senhor, de tribo em tribo, a tribo que tinha pecado era a tribo de Judá. De clã em clã, o clã dos Zeraitas, porque quem tinha pecado era filho de Zerá. Então caiu sobre o clã dos Zeraitas. E quando chega e separa a família dos Zeraitas, chegou no homem chamado Acã. E o que Acã tinha feito? Acã tinha, quando viu os despojos, as coisas valiosas e que o Senhor mandou destruir, Acã, ele começa a cobiçar, a desejar, porque viu uma capa de prata com as suas bordas de ouro, e aquilo começou a criar nele um desejo. Olhe bem o que eu vou falar aqui. Começou a criar nesse homem um desejo por aquela capa. E aí eu quero dizer que o perigo começa no olhar, porque primeiro ele olha para a capa. A queda de muitos homens e de mulheres não começa na ação, mas começa na visão. E existe uma sequência que eu considero perigosa aqui. Qual? Primeiro, eu vejo, é os olhos. Segundo, eu desejo. Terceiro, eu cobiço. Quarto, eu tomo posse. Quinto, eu escondo. Então eu vou repetir para você entender a sequência de qualquer pecado. É desse jeito que acontece. Vejo, desejo, cobiço, tomo, e depois que eu tomo eu escondo para ninguém saber. Então, quando percebemos, quando se atenta, já estamos em pecado. Olha o que Acã fez. Uma capa linda, bonita. A Bíblia então detalha quantos quilos de prata, quantas gramas de ouro. Era algo realmente, era um tesouro. Era algo que ao olhar parecia muito bom, mas o Senhor não queria aquilo. E Ele fez exatamente toda essa sequência que nós já colocamos aqui. Então isso trouxe para Israel o quê? Uma derrota inesperada. Tem
tudo para ganhar, mas perdeu. Fale comigo, essa palavra é forte, né? Tem tudo, fale comigo, tem tudo para ganhar, mas perdeu. Isso às vezes explica muitas coisas na nossa vida, porque tantas vezes nós viemos aqui e oramos, e clamamos, pedimos, mas precisamos acertar algumas coisas, precisamos acertar algumas questões nossas, questões individualizadas, internas, que cabem a nós refletirmos aqui, porque era para ganhar, mas perdeu, e estavam vindo de um contexto de grande vitória. Os espias então disseram assim, que não precisavam se preocupar, mas realmente foram humilhados aí. Então eles não perderam por falta de força, não era porque 2.000, 3.000, ou eles subestimaram apenas, não, eles perderam por causa de um pecado escondido. O pecado escondido, ele traz para nós derrotas. O pecado escondido, ele traz uma destruição muito grande. Então o pecado de Acã foi o quê? Primeiro ele olhou para aquilo, e como não podia, ele desejou. Acã, então, ele três coisas eu posso falar a partir dele, no capítulo 7, verso 21. Vi, cobiçei e tomei. A capa era bonita, atraente e desejável. Quem sabe tem alguma coisa que você está achando atraente? Quem sabe tem algo que você está achando tão bonitinho? Quem sabe tem algo desejável? E eu estou falando para todos aqui, não estou jogando em direta para ninguém, é só para cada um examine-se o homem e a mulher a si mesmo. Quem sabe tem algo bonito, atraente, desejável. Era aquela capa, mas era proibida por Deus. Ei, tem coisa que é proibido por Deus. Ah, pastor, mas ninguém está vendo. Mas é proibido por Deus. Ah, pastor, mas ninguém está me vendo. Ei, mas tem um que te vê, que vê você. E aliás, ele nem veio aqui para te condenar. Não veio. Ele veio aqui para te mostrar e dizer: filho, eu te amo, eu estou contigo, eu te liberto nessa noite. Olha que Deus bom, irmãos. Eu te liberto nessa noite. Filho, eu tenho algo muito maior para você. Olha que Jesus fala nessa noite: eu tenho algo muito grande para você. Então é isso que nós precisamos perguntar para vocês e para nós mesmos. O que está nos atraindo? E quando eu falo nos, eu estou me incluindo. O que está nos atraindo? O que está tirando a nossa atenção? O que está nos chamando a atenção? E algumas das coisas que parecem tão bonitinhas, mas são tão perigosas. Algo que está roubando a sua atenção espiritual. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nem tudo que é bonito é permitido. Nem tudo que agrada aos seus próprios olhos agrada os olhos do nosso Deus. E aí tem coisas que você tem que ficar ligado. Nos dias atuais, o que tira a atenção espiritual. Às vezes é o tempo que você passa nas redes sociais. Às vezes é o tempo que você passa no Instagram. Às vezes você conversa mais com o Instagram do que com seu marido. Às vezes você conversa mais com o WhatsApp do que com a sua esposa. Tem tanta coisa que pode tirar a atenção. Às vezes você está dando valor a tantas coisas aí sabe, a modelagem do corpo está na moda. Não tem problema não. Eu nunca vou pregar aqui nada que não está dentro das Escrituras. Você pode fazer, você pode ir, você pode vir, escute bem. Você pode ir lá na praia, tomar o seu banho de praia tranquilo, não tem pecado nisso. Mas o pecado é a forma como você se comporta lá. Você precisa procurar um lugar reservado, para você estar lá com a sua família. Você não pode estar no meio de todo mundo ali. Ah, eu vou na academia. Não tem problema você ir na academia, mas mesmo estando na academia, que é algo muito importante, eu digo que você deve ir, mas você tem que olhar para você antes de ir e falar assim: eu estou decente para me apresentar perante o meu Deus, porque o teu corpo pertence ao Senhor Jesus.
Quantos estão entendendo essa palavra? É uma palavra de declaração. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de libertação. Eu posso fazer, eu posso ir, eu posso vir, mas eu tenho que estar pronto. Se Jesus voltar, eu vou subir com Ele. Se Jesus voltar, eu posso estar na praia, eu vou subir com Ele. Eu posso estar na academia, eu posso subir com Ele. Eu posso estar na igreja, eu vou subir com Ele. Qualquer hora que Ele vir, eu vou subir com Ele. Porque acontece algumas coisas importantes, isso é sério. Um pecado escondido dentro de casa destrói uma família inteira. Destrói uma família inteira. Algumas vezes, por que está acontecendo isso? Porque falta confissão. Por que está acontecendo aquilo? Porque não limpou tudo. E tem coisas que precisam ser limpas por completo, senão você vai ficar cada vez mais doente, até chegar a um ponto que você vai falar: eu não aguento mais. E trazer não só derrota para você, mas trazer uma derrota para todos. Uma derrota coletiva. Uma atitude escondida no coração. Uma área não tratada. Uma área não tratada. Eu posso falar de tanta gente aqui, né? Segundo Samuel 11, Davi caiu pelos olhos. Davi, o rei, viu Betseba. Os irmãos conhecem a história. Primeiro desejou, depois mandou chamar e depois consumou o pecado. É a mesma sequência sempre do pecado. O pecado não muda, ele é sempre do mesmo jeito. O problema não é nem olhar, o problema não é nem estar, o problema é cobiçar e tomar posse. E é isso que você precisa, porque quando você começa a tomar posse, você vai certamente pecar. Eu pergunto: o que tem tirado a sua atenção? Desejos ocultos, comparações, um problema, irmão, comparações, a corrida para ver quem tem um corpo mais bonito, quem fica melhor. Você tem que ficar bem para Deus. Vou falar de novo, irmãos. Você tem que ficar bem para tua esposa. Você tem que ficar bem para o teu marido. O teu marido é para ti e a tua esposa é para ti. É um para o outro. Mas alguém lá na minha empresa está me achando bonito. Vai, bobão. Todo dia está recebendo um elogiozinho, né? Você tem uma esposa em casa. Aí ele acha que é pavão. Estou lindo. Cuidado. Cuidado. Outras dão justificativa. Nossa, você está linda. Ai, obrigada. Abre aquele sorrisão, que mulher é assim, né, irmãos? Escuta. No outro dia: nossa, você está maravilhosa. E vai entrando aonde? No coração. A mulher e o homem são assim, vão se convencendo, é mesmo. Ei, é a capa, tá? Desejável, bonita, de prata, de ouro, mas não podia. Não podia. E aí essa pergunta é uma pergunta direta. As tentações muitas vezes são silenciosas. Dentro de casa ninguém comenta nada. E na igreja então? Silêncio total. Aqui todo mundo é bonzinho. Maravilhoso. Mas hoje aqui eu vejo uma clínica do Senhor aqui. Para quê, pastor? A clínica faz o quê? Mata? Não, a clínica trata. Deus quer tratar você porque Deus quer dar cura. Aleluia. Deus quer tratar você porque Deus quer te dar esperança. Deus quer tratar você para te renovar, para parar esse tempo que você passou sem sentir a presença dEle. Hoje Deus te traz aqui para dizer assim: eu sinto o Senhor falar agora: tu és meu, tu és minha. Olha, Deus, levanta a tua mão, vou profetizar aqui, é assim que Deus nos usa. Olha o que Deus diz para você: eu tenho zelo por você. Eu tenho zelo por você. Fale comigo: Deus tem zelo por mim. Pode levantar bem alto a tua mão, sem medo de errar. Fale alto, fale forte: Deus tem zelo por mim. Canta aí, cadê os meninos que cantam? Eu quero que vocês cantem aquela canção. Tão lindo é cada momento. Escute bem: o que tem então roubado a sua identidade?
Então é dentro desses contextos de coisas atraentes que você precisa ficar realmente ligado, para não perder a sua comunhão com o Senhor. Cante essa canção. Eu quero que você medite nessa canção. Tão lindo é cada momento Que me visita, que me visita e faz de mim o teu altar. quero ir contigo. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é. Tão lindo é cada momento. Vamos adorar agora. Levanta as vossas mãos assim, Que ó. me visita e faz de mim o teu altar. Você pode adorar. Quero ir contigo. Quero ir contigo Mais profundo. Mais e mais. Segura, Senhor, a minha mão. Segura minha Eu sei. mão, eu sei. Tu nunca vai soltar. Leva-me. Leva-me ao lugar. Presta atenção. Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento. Eu quero que você canta. Que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão. Segura minha Eu sei. mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você. o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Quem pode sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar? Cante aí, Ele te tirou da tormenta. Então adore. Presta atenção agora, olha o refrão. Me enxergou na minha tormenta, Me livrou. em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Quem pode levantar a mão? Azeite em Quem pode minha levantar a mão? cabeça. Me deu Um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, nem chegou Aonde? minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. e mudou minha vida inteira. Me vestiu com Roupas novas. Pôs azeite em minha cabeça. Me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Ainda de mão estendida assim, porque hoje eu só estou profetizando e ministrando sobre sua vida, uma mudança. Eu quero que você fale nessa noite assim: santidade. Fale forte: santidade ou derrota. De novo: santidade
ou derrota? Pronto. O que você vai escolher? É uma palavra para você refletir apenas. O que você vai escolher? Só tem duas opções: santidade, ou derrota. Não tem outro. E aí vem a grande batalha. Não é contra Ai, no caso aqui de Josué. A grande batalha não era contra Ai. Ai era pequena. Ai era fácil de ser conquistada. A grande batalha era com o pecado que estava escondido. Quantos estão entendendo a palavra? A palavra não é acusatória, não é para ninguém. A palavra é reflexiva. É para você só refletir. O grande problema de Josué não era conquistar Ai. Ai era o que perto de Jericó? Nada. Mas a grande batalha era contra o pecado. Santidade ou derrota. Aí eu tenho uma frase para dizer para você. Se tem algo que Deus não negocia em nós, é a nossa santidade. Eu estou com os dois pés. Não adianta dizer, eu estou com o pé na santidade, eu estou com o pé aqui fora, não. Se você está, entra com os dois pés. Me livrou da tormenta. Meus problemas, minha tristeza, e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Ele não te rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou a minha tristeza e mudou minha vida inteira. E eu vou terminar dizendo o seguinte: Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu estou pregando e sentindo Jesus aí falando com vocês. Eu estou pregando e sentindo o amor de Jesus aí pertinho de vocês. Deus não negocia a nossa santidade. É o primeiro ponto. Nossa herança espiritual não está à venda. Acã desejou a capa e outros estão trocando presença de Deus, comunhão, santidade por coisas momentâneas. Passam por coisas que passam. Então eu digo para vocês que estas coisas todas, que muitas vezes é tão bonita, passam. Aquela capa ia ser o que depois? Nada. Mas volte ao lugar da obediência. E aí vem no capítulo 8, depois de resolver o problema, depois de Acã confessar, e Israel resolver o problema, a palavra de Deus vem dizer no capítulo 8 de Josué, que o próprio Deus fala assim: Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Deus está falando para você hoje. Não tenha medo. Levanta a mão, vou profetizar. Eu não sei qual o problema. Deus não tem tamanho de problema nem de pecado. Ele perdoa aqui e diz aqui: levanta a tua mão. Eu vou profetizar para você. Fale comigo. Não tenha medo. Vamos falar junto. Não tenha medo. Foi Deus que falou.
Não desanime. Deus está falando para mim aqui. Não desista não, não desista não. É para você essa palavra. Não tenha medo. Não desanime. E a terceira coisa que Deus falou para vencer. Disse assim: eu não quero 3.000. Sabe o que Deus queria tratar ali em Josué? Agora eu estou mudando o contexto da palavra. Sabe o que, pastor Samuel? Que Deus queria tratar ali em Josué? O problema de Acã já tinha sido, pastor Keitos, resolvido. Deus queria tratar soberba. Deus queria tratar Estou vencendo tudo. Deus queria tratar o ego, a competição. Deus está mandando não falar isso aqui, eu estou falando para vocês. Cante aí, me livrou da tormenta. Me chegou na minha tormenta, me livrou. Levanta a sua mão e adore. Ele fala com todos aqui nessa casa. Ele fala com todos aqui na casa. O meu Pai não me rejeita, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa e mudou minha vida inteira. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com quê? roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Josué, não tenha medo. Olha o que Jesus está falando aqui. Igreja, não tenha medo. Igreja, não desanime. Mas tem uma coisa, Josué: leve todo mundo com você. Leve todo o exército. Olha Deus tratando ele aí. Porque agora não era Josué nem os espias. 3.000 é suficiente. Porque tem hora, irmãos, que a gente fica demais. Eu canto muito bonito. Eu prego muito. Que maravilha. Aí está a derrota. Aí está a derrota quando você começa a se achar. Quando você acha que você está grande demais. Quando você acha que não, eu consigo, eu vou na força do meu peito. Eu tenho um seu mesmo, eu faço, acontece, eu vou chegar lá. Vai desse jeito. Eu vou chegar na segunda com Deus, vou mandar uma palavra lá, porque toda segunda eu prego lá. Não vai descer e cavar para você ver, não vai pedir uma palavra para o Senhor, não. Não vai chegar lá e dizer assim: Deus, qual é a palavra para o teu povo hoje? Deus está tratando com você hoje. Nós precisamos nos despir das nossas vaidades. Nós precisamos nos despir dos nossos orgulhos, tirar os nossos orgulhos, tirar a nossa vaidade, tirar aquilo que faz mal em nós. Tirar aquilo que faz mal em nós. Porque o próprio Deus ensina isso aqui. Não desanime, não tenha medo, mas leva todo o exército com você. Foi o que o Senhor falou em meu coração. Leva todo mundo com você. Então, Deus trata o nosso tamanho. Deus quer participação de todos, não é de alguns. E aí o Senhor, desse jeito, foi que deu a vitória. E eu termino com essa palavra. Hoje é dia de reconhecer. Hoje é dia de confessar. Pastor, mas
Eu preciso falar algo que ninguém sabe, muitas vezes é necessário. Porque a Bíblia diz assim: portanto, como disse pela terceira vez, falo isso, irmãos, esquece pastor Cleves na casa de alguém, ou não. Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. É por isso que tem muita gente doente sem cura. Mas Jesus quer curar você hoje. E você vai ser curado hoje pelo poder do sangue de Jesus. Leva essa palavra para sua casa.